De conversa boa, todo mundo quer participar. O antagonista também. Nossa equipe recebe convidados especiais para um bate-papo leve e divertido sobre as experiências de cada um. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir. Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil, estamos de volta com o Podcast OA, esse programa semanal, toda segunda às 19h30, um episódio novo para vocês com um convidado presencial aqui no estúdio de O Antagonista em São Paulo. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber ela, que tem nome de escritora, Lígia Maria, colunista, jornalista, figura irreverente nas redes sociais, incisiva nos textos. Salve, salve, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Obrigado pelo convite. Estou adorando participar aqui. Que bom que você está adorando. Esse lugar aqui é o lugar da conversa franca, alegre. E eu, falando nisso, já quero começar pela postagem fixada no seu perfil do X. Que é para entrar na polêmica rápido. Uhum. Este perfil é progressista segunda, quarta e sexta, conservador terça, quinta e sábado e niilista domingo, porque é preciso acreditar em algo. Eu acho muito divertido esse como é que se diz? Esse resumo, essa descrição, né, que se diz em rede social, né? Aquela descrição, e ela já é uma certa ironia a esses grupos, a essas caixinhas, a esses estereótipos em que todo mundo quer colocar as pessoas no debate público. Você já mostra que você chegou lá para quebrar tudo, é isso? É, porque, se eu não me engano, acho que é de 2016 essa postagem, alguma coisa assim. Foi na época... 2015, olha só. 6 de junho de 2015. Um ano antes do impeachment, então foi quando começou a polarização já vem vindo desde lá do Lula, do nós contra eles e Sim. tal, e aí com o impeachment ela foi para o espaço, e aí veio o Bolsonaro e a gente está nessa loucura que a gente vê hoje nas redes sociais. E aquilo já me incomodava naquela época, entendeu? Porque, que bom. Fã de político não tem condição, né? Fã de político não dá. Acho que dá para ser só fã de artista e humorista, eu acho. Mas enfim, então a postagem... E aí, assim, parafraseando o Milor na Pif-Paf tinha umas notas de rodapé na revista Pif-Paf, que eram as páginas pares são de esquerda, as páginas ímpares são de direita e tal. E aí eu peguei um pouco isso e o lado do niilismo também, né? Porque em matéria de política, ainda mais no Brasil, eu acho muito difícil esse negócio de ter lado e... Aí a gente é acusado de ser isentão, né? Mas pode me acusar de isentão, não tem problema nenhum. Exatamente. Porque, acho que foi principalmente o bolsonarismo nos últimos tempos, eles precisaram criar um valor negativo para quem é independente. Porque é mais fácil você criar um valor negativo sobre quem é independente do que positivo sobre quem é puxa-saco de político, né? Exato. Porque pega mal, né? Não, você tem que bajular o político e tal. Se você falar isso com todas as letras, fica ruim. Então, naquela seara de criar inimigos públicos, eles fazem isso. E o niilismo? Até para você explicar, para quem não sabe, já que você tem uma bagagem filosófica também. Olha, assim, é um niilismo freestyle, né? Assim, no sentido de que é muito difícil ver sentido, eu acho, né? Na existência. Falando assim, de modo mais profundo. E no âmbito da política ainda é mais difícil, eu acho. Assim. Principalmente para o jornalista, eu acho que essa postura é interessante, sabe? A partir do princípio de que, assim, a princípio, todo mundo está mentindo ou quer ganhar alguma coisa, entendeu? E a sua função é ir investigar se aquilo é verdade, se aquilo não é, quais são as causas e tal. E eu acho que essa passionalidade na política, né, de você ter essa adoração por políticos e figuras de autoridade, juiz, sabe? Já a gente está numa situação em que juízes têm fã-clube. E isso é muito perigoso para a democracia, eu acho, entendeu? A gente precisa manter essa independência, principalmente, eu acho que os jornalistas. Então, é nesse sentido o niilismo, sabe? De tentar ver que não dá para ter muito lado. A gente tem que estar em busca de se aproximar da verdade, eu acho, porque a verdade também, às vezes, ela não é totalmente alcançável, mas o objetivo sempre tem que ser esse, de se aproximar. Independe de se é de esquerda, se é de direita, né? E essa coisa de buscar os inimigos, então fica uma coisa também de uma sinalização de virtude. Exato. Se você não é a favor do que tal político faz ou diz, então você é contra uma grande causa que é muito benéfica para a humanidade. Não é isso. Às vezes você está sendo contra o que ele está dizendo porque ele está falando uma mentira ou porque aquela postura pode não ser muito boa para políticas públicas, né? Para as pessoas que realmente precisam.
Então, é isso, né? Ah, mas vai explicar isso para quem se acha no grupo do bem contra o grupo do mal. É bastante complicado. E esse grupo do bem e do mal tem nos dois lados. Porque os dois lados acham que estão do lado certo da história. Exatamente. Ou da moral, né? Eu costumo dizer que falta a muita gente, com todos os problemas educacionais no Brasil, mas é claro que é um problema mundial e varia o grau em cada país, evidentemente. Mas falta capacidade de abstração. Eu digo isso porque tem muita gente que só consegue raciocinar em cima daquilo que é concreto, que consegue ver. Então, assim, as pessoas se dizem de direita, ou se dizem de esquerda, ou se dizem progressistas, ou se dizem conservadores. E muitas vezes, se você for fazer uma entrevista com cada um, eu aposto, né, porque precisa de uma pesquisa mais direcionada para isso, elas vão associar essas correntes políticas, ideológicas ou tradições de pensamento a determinadas pessoas do mundo político contemporâneo. Não a determinadas ideias, a determinados valores. E mesmo que elas sejam identificadas com determinadas ideias, com determinados valores, não quer dizer que elas precisam passar pano para o político quando ele mente. Então, assim, você distinguir o que é valor, ideia, princípio, etc., e o que é a agenda política, o discurso de um político específico, de uma patota, é uma das funções nossas, né? Como jornalistas, como colunistas, porque senão isso tudo se mistura. E a pessoa fala assim, não, eu me identifico com a direita, logo eu defendo esse grupo político e tal. E às vezes é um grupo político que nem sequer tem práticas direitistas. E a mesma coisa do outro lado. Então, assim, é nessa confusão que a gente habita hoje, é assim que você vê também. E eu acho que rolou uma inversão também de ideias, de princípios, falando-se de esquerda e direita, né? O que a gente vê, por exemplo, com o movimento identitário, com a esquerda atualmente, é inimaginável, assim, eu, na época da minha faculdade, pensar que a esquerda poderia estar do lado de medidas ou propostas que restringem a liberdade de expressão. Né? Não estou falando do que a lei já restringe a liberdade de expressão. Já está lá, tem o crime de calúnia, de injúria, difamação. Exatamente. E ameaça. Exato. Então, assim, a lei já cumpre isso, mas assim, ir além, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Isso aqui não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos e em outros países. Houve essa inversão. A direita até tem uma postura que até tem angariado muitos jovens, porque a direita parece estar mais revolucionária, porque ela é disruptiva, ela tem esse aspecto que é populista, vamos combinar, né? Mas, enfim, tem esse aspecto. Então, está rolando essas inversões e a esquerda está perdendo a noção dos seus próprios princípios básicos e fundadores, eu acho. E sem querer entrar numa polêmica, num tema mais espinhoso, tão cedo aqui na nossa conversa, mas é que você passou, assim, de passagem... Passei por ele. Pelo Alexandre de Moraes. Exatamente, você passou, eu senti que ele foi aludido de uma maneira indireta, porque as medidas têm sido tomadas geralmente contra críticos da esquerda, contra críticos de determinadas condutas de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, em diversos casos, contra pessoas que, de fato, estão tendo algum tipo de conduta imoral ou criminosa, etc. O que acontece é que vai tudo no mesmo balaio. Né? Então, tem o delinquente virtual que incorre num crime de calúnia, injúria, difamação ou de ameaça, só que você tem, ao mesmo tempo, uma revista como a Cruzoé, que fez uma reportagem verdadeira sobre o codinome do ministro Dias Toffoli nos e-mails do Marcelo Odebrecht, que foi censurada lá na Rainha. E até o debate sobre isso, ele é todo confuso, né? Recentemente teve a visita lá do relator especial para a liberdade de expressão da Corte Internacional de Direitos Humanos. E você tem ali os opositores ligados ao bolsonarismo, que eles tentam dar toda uma visão de perseguição à direita, e a gente precisa estabelecer algumas nuances nesse debate. Mas quando você colocou como a esquerda querendo restringir a liberdade de expressão. Então, assim, a gente, quando é alvo de uma injúria, a gente tem que acionar um advogado, o advogado precisa identificar o autor da postagem. Às vezes é difícil, porque tem muita conta fake, conta fantasma e tal, você entra com processo, demora anos. Agora o Moraes, ele vai lá e suspende o perfil inteiro da pessoa, não só a postagem específica, sem processo, e se a rede social se queixar, etc., ele suspende o país inteiro. E eu vi você criticando isso. Suspende a plataforma inteira, 22 milhões de pessoas. Então, assim, como é que você enxerga esse momento tão confuso? Eu, para fazer a pergunta, eu tenho que fazer uma introdução dos fatos, de como as coisas estão se dando. Né? E, claro, a gente precisa analisar cada caso específico, é o que se perde. Sim. De fato,
tudo começou, esse inquérito do fim do mundo aí, das fake news, tudo começou, e eu sempre ressalto isso, a gente não pode se esquecer que tudo começou com a censura a um veículo de imprensa. Foi a partir daí que começou. Veio até um pouco de antes, mas aí foi o estopim da coisa. Então, o começo já está errado, né? Por si, uma corte constitucional fazer isso é absurdo. Mas, enfim, é exatamente o que você falou, você suspender o devido processo legal. Aí se usou como argumento a questão de um período excepcional, uma situação excepcional, que era o Bolsonaro, que era a eleição e tal. Carmen Lúcia falou isso uma vez. Não tem mais esse período excepcional, mesmo considerando que num período excepcional, numa democracia, isso poderia acontecer, mas isso já passou. A gente tem que se livrar do Bolsonaro, entendeu? Já acabou. A gente tem que seguir para frente, pensar no que fazer pelo Brasil, entendeu? E isso não está acontecendo, porque sempre vem a questão do Bolsonaro. E isso foi usado como desculpa para a gente infringir direitos, né? Porque você infringe direitos, você censura alguém, você pode, a partir de um devido processo legal de um julgamento, excluir uma postagem, né? Que violou alguma, que fez um crime, injúria, difamação, enfim. Mas isso deve seguir os ritos. E não está seguindo os ritos. Só um parênteses que eu costumo colocar é que, às vezes, no final de um processo, o juiz decide pela remoção da postagem. Às vezes nem isso, ele bota lá o direito de resposta, então o autor da postagem tem que fazer e tal, mas a postagem continua, etc. Mas isso, assim, é o final do processo e só com a postagem específica. Ele pula etapas e suspende tudo, impede a pessoa de publicar na rede social. Essa é uma judicialização a granel, né? Então, você vai pegando grupos de pessoas, assim, e não é assim que a liberdade de expressão funciona, né? O direito à liberdade de expressão. Você não pode coibir alguém de falar. Você apagar uma conta, isso é muito grave. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Né? E se for escalando e tem se escalado até chegar ao bloqueio do X do antigo Twitter no Brasil, você vê que é algo que é perigoso. Então, a questão não é que pode se dizer tudo. Não é que pode se falar tudo. É óbvio que há regras para o que se pode falar. Não é disso que a gente está falando. E aí sempre a esquerda ou alguns outros grupos chegam e falam: mas só que você não pode falar tudo que você quiser. Não, também, eu concordo, mas também o judiciário não pode agir da forma que ele quiser. Porque isso se chama Estado democrático de direito, onde a gente está. Tem regras a serem seguidas. Exatamente. Aliás, para eu não esquecer de citar esse caso, você publicou um artigo sobre o caso da Cláudia Leite, que também tem a ver com isso, né? Para a gente aproveitar o tema. Ela trocou ali o trecho de uma música, substituindo ali o ícone de uma religião por outro, de preferência dela, e foi patrulhada pelo Ministério Público, etc. Qual é o seu ponto ali de destaque na abordagem? Primeiro que é um absurdo, quando eu li isso, eu achei um completo absurdo acontecer isso no Brasil, né? Primeiro que a música popular brasileira, ela é um caldeirão, com uma geleia geral, como diria o Gilberto Gil, né? É o que caracteriza a nossa música. Em países onde houve essa fusão de culturas, né? Geralmente tem essa música rica, os Estados Unidos, o Caribe, o Brasil. E quando eu vi isso, eu achei um absurdo, porque isso é a música brasileira, entendeu? Pode ter sido por uma questão pessoal dela, ela mudou. Tá, Iexua, tá, Iemanjá. É um absurdo que você mobilize o aparato jurídico, o aparato judicial para perseguir uma atriz, uma artista, entendeu? Para que ela deixe de cantar. Olha, o pedido era para que a prefeitura e o governo do estado não contratassem shows dela. Isso antes da decisão. A ONG pediu para o Ministério Público que solicitasse ao governo do estado, desse essa orientação para o governo do estado e do município. É um absurdo, isso é censura, entendeu? Exato. Então, a gente comentou aqui... Não é possível que a esquerda possa ficar focada em questões desse tipo, enquanto tem outras ações que são muito mais necessárias. Né? Quando se fala em políticas públicas, quando eu falo em serviços públicos, eu falo muito sobre isso, porque isso é o que afeta a vida das pessoas, entendeu? É segurança pública, é saúde, é educação. E isso daí promove a ascensão social. E a ascensão social é fundamental para a gente diminuir as desigualdades, inclusive as desigualdades simbólicas, entendeu? Como racismo, como machismo, como homofobia. Então, essa fixação em filigranas, pequenas filigranas, o Foucault falava uma coisa interessante, e o Foucault, né? Imagina. Ele falava que toda a legislação, quando ela é muito capilarizada, quando ela vai entrando nos mais mínimos detalhes, como se vestir, como sentar, ela acaba ficando cômica.
ela acaba tendo esse aspecto de comicidade. Porque você olha assim, gente, é tão ridículo, que nem é na ditadura tentar proibir minissaia. É cômico, no ator Stanislau Ponte Preta. Fazia isso, o humor dele era esse, pegava as manchetes, colocava lá as manchetes e já não precisava nem fazer comentário, porque a própria manchete já era hilária. É isso nesse ponto. Querem proibir um artista porque trocou uma palavra. Pô, dá vontade de rir no primeiro momento, mas depois você vê, isso é perigoso. Se isso se espalha, já era, né? Parece que se espalhou, né, essa patrulha o tempo todo. A gente comentou aqui que se é para haver uma briga, no caso da Cláudia Leite, só se for dela com os autores da música, né? Os autores da música, eles podem ficar insatisfeitos que foi trocada uma palavra da criação deles. Mas aí não seria um crime de racismo, aí seria uma infração de direito autoral. Isso, uma infração. Eventualmente processar se tiver algum uso comercial de uma criação artística que não segue as palavras originais. Não sei nem se existe essa hipótese, mas assim, no máximo, a treta é entre a cantora e os autores. Agora que o aparato estatal, né, seja mobilizado de fato contra a artista, porque ela... acho que tem um ponto importante, que ela não expressou uma raiva, um ódio, não estimulou um ódio contra seguidores de outra religião, Nada. De outra tribo. Ela trocou uma palavra por uma que é de maior afeição dela, uma preferência pessoal. Parece que hoje em dia há uma patrulha tão grande que querem proibir preferências pessoais. Você manifestar preferências pessoais por religiões, ou por ideologias, ou por qualquer coisa, que não seja a da turma que reza por essa cartilha e que atua nessa patrulha, né? Essa questão do crime de desrespeito, né, à religião, quando eu vi isso, a troca de palavras de Iemanjá para o Exuá não menospreza, não diminui, não ataca as religiões de matrizes africanas. A troca desse símbolo, né, desse signo. Eu fiquei imaginando passeatas ou manifestações em universidades em que grupos... como é que eu vou dizer, né? Chutavam ou faziam as suas necessidades, né, em imagens, né, religiosas. Exatamente. E tal. Isso daí, segundo a lei... A Marcha das Vadias em Copacabana, no Rio de Janeiro, anos atrás, eu lembro. Pois é. Então, isso daí se enquadraria mais, pelo menos no que diz a letra da lei, né, que é você aviltar, ultrajar símbolos, objetos de culto e tudo mais. Apesar de que, assim, na minha opinião pessoal, eu sou bem libertária com relação à liberdade de expressão. Eu vejo isso, assim, se tivesse impedido um culto, aí eu acharia que aí poderia ser, mas enfim, não importa. A questão que eu tô interpretação possível de um dispositivo que existe. Exato, e o que eu estou querendo dizer é isso, entendeu? Esse mesmo grupo que ataca a Cláudia Leite não veria, provavelmente, né, um ataque a religioso nesse tipo de manifestação, esse tipo de performance, né? Então, fica muito assim, né? Quando é pro meu lado, é crime. Quando não é, entendeu? Não é crime. É isso. Exatamente. Você falou, en passant, uma frase que cada um pode interpretar de uma maneira, mas eu entendi o contexto que você estava falando. De a alegação em suposta defesa da democracia, porque houve o bolsonarismo com aquilo que eu chamo de reacionarismo aloprado, com a invasão, prédios, 3 poderes e tal. Você falou, a gente tem que andar, tem que ir para frente e tal, tem que se livrar do Bolsonaro, né? Só para contextualizar aqui exatamente o que você quer dizer com isso, né? Para não ficar uma coisa mal interpretada. Qual é a sua avaliação desse fenômeno? Eu sei que é um fenômeno bastante complexo, mas você, no começo da nossa conversa, falou desse divisionismo, né, desse nós contra eles, que o Lula implementou assim, de maneira bem forte no Brasil e que foi turbinado com o bolsonarismo. E esse lado do bolsonarismo, dos invasores de prédios públicos, dos aloprados da pandemia, de outras coisas e tal, fez também boa parte, né, dessa turma de esquerda, com o ministro do STF, do Sistemão e tal, se unir e usar isso a seu favor, às vezes, para encobrir outras atitudes que são questionadas, precisam ser questionadas e até criticadas, como a gente faz aqui. Então, assim, como é que você enquadra esse papel do Bolsonaro, à luz dessa sua frase, né, de que a gente tem que se livrar do que exatamente? O termo se livrar não é no sentido de que tem que
acabar. Claro. Essa direita, digamos, mais populista, mais extremada, tem que sumir do cenário político. Não é isso. Mas que os atores, os agentes políticos, nós, né? Todo mundo, eu acho que a gente ganharia mais se a gente fosse se movimentando mais ao centro. É nesse sentido, né? E não ficar dependente desses discursos polarizadores, entendeu? Porque a gente acaba ficando preso nisso. Quando se fala em polarização, geralmente as pessoas falam, mas sempre teve polarização, o PSDB e o PT. A questão não é bem assim. A polarização é que, na verdade, os dois polos são interdependentes, estão intimamente conectados. Ora, se o Bolsonaro não tivesse, se o Lula não tivesse concorrido com o Bolsonaro, provavelmente ele não teria ganhado, né? Porque, na verdade, a maioria da população ela está buscando o centro. Mas é quando você tem esses dois polos, aí você tem esse voto que não é o voto pela política ou pela ideia que você abraça, mas é o voto pelo quem eu não quero que esteja lá. Eu voto contra o outro. É um voto negativo, e isso é muito ruim para a democracia, né? Então é nesse sentido que o PT, que a esquerda petista zoa, né? Que é essa frente mais de centro, frente ampla. Não existe isso, não existe centro. Né, estão falando. Não existe, mas é preciso, é um trabalho árduo, porque nas redes sociais os extremos chamam mais a atenção. Eles ganham mais likes, eles ganham mais cliques, eles são mais noticiados. Mas existe um grupo de jornalistas, de políticos, né, de intelectuais e de pessoas que querem, né, algo mais voltado para o centro e algo mais voltado para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. E não ficar preso... Acho que esse é o ponto mais importante. Né? Exato, e não ficar preso nessa questão ideológica e nessa coisa que politiza qualquer medida pública. Né? Tem medidas públicas que são muito técnicas, né, que têm que ser implementadas. E aí você fica nessa politização, ideologização. É nesse sentido que eu falei de se livrar do Bolsonaro. Né? Que eu poderia falar, sei lá, da próxima, em 2026, se livrar do Lula, se livrar disso, desse esquema de funcionamento da política brasileira. Certo. Qual é a sua formação mais para o campo filosófico? Você pode explicar para a gente? Você chamaria assim? É porque tem aquele termo técnico que eu não sei qual é, que você falou, o nome do curso que você fez? Ah, sim, eu fiz doutorado em comunicação e semiótica na PUC aqui de São Paulo. Semiótica. A semiótica, ela não tem um... Ela, na verdade, é um método de análise de discurso, né? Você pode... De signos tem vários tipos, né? De narrativas, o que uma determinada fala está querendo dizer, um quadro, um filme, enfim. Basicamente é isso. Eu acho que eu uso ela mais como um método, digamos, de análise de alguma coisa. Mas... Aliás, é uma das coisas que a gente mais faz, né? Análise de discurso. Isso, né? Exatamente. Analisar a retórica, contrastar com a prática. Isso, né? Que é tão importante, é que se perde nessa manipulação mais... polarizadora. Porque todo discurso, todo texto é um mar, né? Ele tem camadas e você pode penetrar ou ficar pela superfície. Pela análise do discurso, da semiótica, você está querendo adentrar nele, né? Destrinchar aquele texto. Mas, filosoficamente, eu não sei o que você quer dizer. Em termos políticos, eu sou uma liberal. Eu até brinco que às vezes eu sou uma libertina. Mas... Porque, às vezes, eu realmente tenho algumas questões, eu acho que tem uma perspectiva bem libertária, por exemplo, com relação à liberdade de expressão. Eu acho muito engraçado que, às vezes, eu recebo uns ataques... É que tem aquela coisa, todo jornalista acho que já passou por isso, né? O jornalista independente, eu acho. Sim. Tenho certeza que eu já passei pelo que você vai falar. Às vezes tem uma turma que te chama de bolsominion, fascista e tudo mais. E aí depois tem uma turma que te chama de comunista e tudo mais. Eu falei, poxa, decidam-se. Decidam-se. Não dá, por isso que eu abri os dois não dá. Com o seu tweet fixado. Isso, exatamente. Sou progressista, sou conservador. E aí quando tem a esquerda que vem me chamar de bolsominion, fascista, nazista e tudo mais, eu falo, gente, eu sou a favor da legalização das drogas, da eutanásia, do aborto. Como é que eu posso ser, né? Assim, então fica essa questão, porque eu sou mais liberal. Eu tenho, a minha perspectiva é que o Estado ele tem que ter um papel na segurança pública, ele tem que ter um papel no ordenamento jurídico, mas eu acho, assim, tem que se traçar um limite. Onde essa linha vai ser traçada é que tem as variações, que você tem liberais de centro, liberais mais à direita, mas assim, na minha perspectiva, tem que ser traçada essa linha.
Se é mais perto do indivíduo ou mais perto do Estado, aí vai de cada uma. De cada um. Mas eu acho que essa que é a visão necessária. Sempre tem essa desconfiança com o Estado. Sempre querem te rotular de alguma coisa quando você não adere a um político, na verdade, que é o líder daquela facção, né? Então, se você não é 100% lulista, eles vão te relacionar ao bolsonarismo. Se você não é 100% Bolsonaro, vão te relacionar ao lulismo. Tem sido assim nos últimos anos, lamentavelmente, e a gente luta para destrinchar essas questões, né, de uma maneira mais específica. Teve outro artigo seu, comentários que você fez, que me chamaram a atenção, há poucos meses, sobre o caso da Venezuela, do Nicolás Maduro, porque começou a ter gente na TV, e a TV ela tem sido matéria-prima de diversas análises, né? Aliás, tem até outra mais recente que você fez, que era abordar isso também. Mas o Maduro começou a ser associado à direita. Quer dizer, depois que o cara alopra, assim, ele que já vem aloprando há muitos anos, mas aí a aloprada da aloprada, ele vai quebrando todos os recordes, começa a haver uma vontade de se distanciar. E não é que um determinado elemento não possa parecer com algo que foi defendido no Brasil por uma pessoa de outro campo, etc. Mas a natureza daquele movimento da qual ele faz parte é outra. Então estavam dizendo na TV que o Maduro era de direita. E você foi lá e escreveu um artigo para dizer, olha, isso é errado do ponto de vista da teoria política. Por quê? Isso foi realmente um absurdo, assim. E é muito engraçado, porque quando falaram que o Maduro é de direita, eu fiquei pensando, então o Lula é de direita. Porque ele está há anos, nunca abandonou esse barco, demorou até... Recentemente, ele estava falando bem do Maduro, que tem que tratar a Venezuela com muito carinho, ele falou, porque eles têm as questões deles lá. Oh, meu Deus, tadinho. Sabe, tá matando geral, tá prendendo, tá torturando. Isso faz tempo, a imprensa é totalmente calada, povo passando fome, sabe? Gente, 8 milhões lá de refugiados, não é possível, entendeu? Então, qual é a questão? O Maduro ele vem do chavismo, que é essa onda, esse populismo de direita latino-americano, que tem conexões com o exército, né, com as Forças Armadas. É uma ditadura militar, basicamente, que acontece ali. Esse é um elemento que é utilizado para tentar associar a direita, a ditadura militar brasileira, etc. É porque existe totalitarismo e autoritarismo nas duas vertentes. Claro. Não é isso é uma bobagem. Então fica aquela questão, para ser de esquerda tem que ser bom. Tem que ser legal, exatamente. Tem que ser galera, como diz a Rita ali. Não é. A esquerda ela pode se manifestar de uma forma extremamente autoritária e antidemocrática. Isso a gente viu ao longo da história na União Soviética, sabe? Às vezes a gente tem que ficar repetindo isso, até... ficar batendo nessas platitudes, mas é necessário, porque quando a gente vê esse tipo de discurso, não faz o menor sentido, né? Então a questão não é essa, a questão é criticar isso, é um vizinho nosso, faz fronteira, entendeu? Então vamos deixar essa bobagem de lado e ver como é que a diplomacia brasileira deveria agir nessa situação, entendeu? Qual é a forma mais ética, o que seria moralmente aceitável, o que seria também o que poderia caber também em termos diplomáticos, assim. A gente também não pode também... Eu falo isso também, não pode perder totalmente, digamos, o contato, bloquear totalmente, porque é um país que faz fronteira, a gente tem várias questões envolvendo o tráfico de drogas que está crescendo enormemente na Amazônia depois que a Colômbia fez o acordo de paz com as Farc. Uma parte foi para a política e realmente se normalizou e outra criou vários grupos dissidentes que estão se espalhando. Exato. No Equador, o caos que está vivendo no Equador é por causa disso. Na Amazônia brasileira, os índices de assassinatos, de homicídios estão estratosféricos. Então, aquilo tudo ali... Aponto isso desde a raiz. Inclusive, tem um processo do PT contra mim, e o PT perdeu esse processo, porque eu estava apontando as questões envolvendo as Farc, e eles não queriam que falasse determinadas coisas que eram factuais, como a justiça mesmo pôde atestar. Isso todo mundo já sabe. Então, assim, vamos deixar de bobagem e ficar com esse negócio. O que é nazismo, o que é comunismo e tal? Vamos lidar com o fato. É um governo de esquerda autoritário que está infringindo direitos humanos há anos, e isso precisa ser... O governo brasileiro precisa demonstrar que isso não é aceitável, já que o governo brasileiro se diz o defensor da democracia ante o anterior, que não era defensor da democracia. Ora, se você defende a democracia, então vá lá e defenda. Exatamente. Inclusive os direitos humanos, né? Eles podem de defensores dos direitos humanos. Também. Mas aí, voltando à emissora, que eu estava pensando aqui, e são vários os exemplos, e alguns viraram comentários e artigos seus.
Porque já teve defesa de censura de meme, já teve desinformação sobre nota de comunidade, aí teve uma declaração de que atacar medida pública é crime, e teve também o jornalismo, entre aspas, de WhatsApp. Sobre esses dois últimos itens você fez artigos, né? Não me lembro exatamente o título, mas você estava mostrando que não, esse suposto jornalismo de WhatsApp não é jornalismo, né? E que atacar medida pública não é crime. Atacar no sentido de criticar, de você se indignar com determinada medida pública. A gente vê, isso aconteceu durante o governo Bolsonaro em outras emissoras, né? Um chapa-branquismo muito intenso, eu critico isso. É claro que a gente tem cuidado, até cuidado para se distinguir da militância. Eu não sou jornalista que fica falando abaixo o veículo tal, né? Como já fez a militância de esquerda, já fez a militância bolsonarista. No entanto, a gente tem que debater as questões que são ditas numa escala de massa, né? Que tem uma emissora que tem uma capilaridade muito grande, então determinadas ideias que ficam circulando na sociedade, e cabe a nós, jornalistas, também fazer a análise daquilo que sai de bobagem dos próprios microfones, né? Então, começando pelo caso, qual que você quer começar? Da medida pública que não é crime, de atacar a medida pública, ou do jornalismo? Eu acho o jornalismo de WhatsApp... Eu acho os dois podem ser conectados. A questão é a seguinte, a gente vive, e até dá respaldo para os inquéritos do STF, essa questão das fake news, que nem a academia aqui especializada na pesquisa em comunicação e linguísticas já ainda consegue definir exatamente o que é fake news, já parte daí. Então, assim, a gente tem isso sendo usado, martelado, muito como argumento para qualquer coisa. Né, como essa entidade, parece uma entidade abstrata, né, essa fake news. Então ela tem sido usada muito para isso. E alguns veículos, alguns jornalistas têm se baseado nisso para respaldar ações do judiciário que infringem as liberdades individuais. Né? Então isso daí é um problema, até porque a própria imprensa pode vir a ser vítima disso, né? Afinal de contas, ela é noticiosa também. Então... vítima de um ato mais arbitrário, autoritário do judiciário, como nós fomos. Exatamente. Então, esse contexto, eu acho que ele é fundamental para a gente perceber e avaliar a atuação da imprensa. Porque a imprensa, ainda mais com as redes sociais, em que cada emissora é também um produtor de conteúdo, o jornalismo profissional tem um dever, né, de ser aquele que tem que ser rígido com a busca da aproximação da verdade. Né? Tem que ser rígido com isso, né? Com a checagem de fatos. Esse é o pilar do jornalismo. Então, essa coisa do WhatsApp, o meu texto se referia a isso. Né? Se num jornal impresso já é possível haver erros serem publicados, né? Não estou dizendo nem intencionais, às vezes não intencionais também, imagina uma TV ao vivo. Né? Imagina recebendo a informação ao vivo e já jogando. Informação entre aspas, a narrativa, muitas vezes. Pode ser também. Mas você pode receber uma narrativa, mas você precisa checar aquela narrativa. Claro, nem que o produtor cheque lá no estúdio para você e depois reparte. Mas, assim, é muito complicado e é muito arriscado isso acontecer. Por quê? Porque você coloca em risco a própria atividade jornalística, você aumenta as críticas ao jornalismo. Viu? O jornalismo também produz fake news, mas aí só querem punir os usuários da internet. Então, você vai criando um ciclo que é muito perigoso para o jornalismo. Então, quando eu critico isso, não é no sentido como você falou, né? Como falava a esquerda, tem Globo lixo, ou qualquer outro tipo de coisa. Foi-se de São Paulo, esse tipo de coisa. Não é isso. No sentido que eu disse que eu não faço. Exatamente. Né? Só para deixar claro. Não, que os grupos fazem, que as militâncias fazem. É da gente se tocar pro see the room, pro contexto. Nesse contexto, o jornalismo não pode dar brecha para isso. Exatamente. Não, e não ser corporativista, né? E mais do que isso, né? É mostrar como o jornalismo tem de ser. Se os próprios jornalistas não fizerem esse filtro, quem é que vai fazer, né? Então... Criticar a política pública é crime? Um jornalista falar isso? Gente, é basicamente a atividade jornalística. Não é? Seja por matérias de opinião, texto de opinião, ou seja até por texto de hard news. Porque se você vai mostrar que uma medida pública não está funcionando, você está criticando ela. Você não vai dizer, que política horrível. Não, mas você vai mostrar as falhas dela em números, em dados. Que o efeito real não está sendo como foi anunciado. Né? Exato. Ou está se gastando muito dinheiro para fazer isso, ou roubaram dinheiro para fazer isso. Exato. Então, assim, isso não faz o menor sentido, né? Então, e a própria militância de esquerda respaldar isso eu também acho absurdo. Porque o que é a Marcha da Maconha? O que é as passeatas pelo aborto? Você está criticando uma lei.
Você está criticando Claro, uma eles têm medida. um monte de entendeu? medidas públicas. E eu sou a que favor atacam. também. Eu já fiz colunas também sobre isso, sobre o aborto, eu sou a favor da legalização do aborto, a favor da legalização das drogas. Então, assim, óbvio que a gente tem que criticar a lei. Essa questão que eu estava te falando da linha divisória entre o indivíduo e o Estado. Não é porque é lei que é bom. Exato. Não, tem leis que são ruins. Claro. O apartheid já foi lei nos Estados Unidos e na África do Sul. Deixou de ser lei. Por quê? Exatamente. Porque foi criticado. Aliás, você publicou, nesse momento em que o Moraes estava suspendendo o X, uma foto de quem era, de uma figura de um ativista negro, do lado de um cartaz. E Good você estava people dizendo que pessoas boas desobedecem ordens ruins. Leis ruins. Leis ruins. Isso, exatamente. exato. Um momento interessante também. Lígia, só para contextualizar, para quem não está muito familiarizado com esse debate de jornalismo de Zap, são apresentadores, apresentadoras que ficam com o celular ali e olha, acabou de chegar aqui uma informação e tal, então o Supremo acha isso, ou os políticos estão dizendo, e às vezes vem no plural, o que é de uma fonte única que tem um interesse em que aquela narrativa seja veiculada. E não necessariamente, claro, aquilo que está sendo lido ao vivo por uma âncora, e a fonte dela está assistindo e está querendo emplacar uma narrativa ali no ar. Aquilo pode conter diversos elementos de mentira, de falsificação da realidade, uma meia-verdade. Enfim, e cabe ao jornalismo filtrar isso. E quando você sai lendo narrativa no ar, não tem filtro nenhum, né? Não tem checagem nenhuma. É mais uma tentativa de agradar fontes, de manter um contato com fontes, mas de uma maneira, né, que isso já é ruim. No jornalismo antigo, na mídia impressa, etc., é uma maneira mais imediata, que já compromete todo o processo jornalístico, né? Então, acho muito importante essas considerações. Em relação às suas posições que você está manifestando aqui, sobre drogas, aborto, etc., esses temas polêmicos, e obviamente vai ter gente concordando, vai ter gente discordando, o que eu sempre digo a respeito disso? É que, no âmbito desse nós contra eles, desses duelos tribais, a argumentação e a contra-argumentação se perdem. Então, assim, eu não vejo problema nenhum das pessoas argumentarem a respeito das suas posições. Então, você vai debater aquele tema. E eu acho importantíssimo que se debatam temas. O que acontece é que as pessoas que são a favor ou contra determinados temas que são complexos e envolvem muito mais elementos do que ser a favor ou contra, elas se julgam no grupo do bem contra o grupo do mal. E aí saem rotulando o outro lado, xingando, ofendendo o outro lado, sem querer qualquer tipo de debate. Isso acontece dos dois lados. Sim. E assim, é preciso mostrar, mas por que ser a favor? Por que ser contra? Por que não? E onde que deu certo? Onde que deu errado? Quais são os números, etc. Você vê isso acontecer muito no Brasil, porque a gente tem a sensação de que essas coisas não são efetivamente discutidas. Pois é, isso que você falou é bem interessante. Eu tenho um exemplo, acho que sintetiza, que vale para vários temas. Assim, no Dia da Internacional da Mulher, eu escrevi um artigo para a Folha sobre o aborto, né? E a questão é a seguinte, não tem diálogo. As pessoas, os grupos em cada polo, eles repetem mantras. O Pedro Doria até fez um vídeo recente falando sobre isso, né? Não é um diálogo. Você não ouve o que o outro está falando e tenta entender a perspectiva do outro e reavaliar a sua perspectiva a partir daquilo que foi ouvido. É sempre um ataque moral. Então, em relação ao aborto, o que eu falava no texto? É porque eu vi várias pessoas, eu não sei se foi na Argentina ou no México, em algum país tinha sido legalizado. O aborto. Na Argentina teve um momento que o Senado aprovou. Foi alguma coisa. E eu vi muitas pessoas nas redes sociais falando como é que as pessoas... Aí muitas mulheres foram comemorar em vários países, na Europa e tal, por esse feito. E muitas pessoas falando como é que essas pessoas vão para a rua e comemorar assassinatos. E eu começo o texto falando que, assim, eu entendo, né, que para quem tem uma visão de que a vida humana começa na concepção, ou seja, que a partir da concepção ali está um ser humano, obviamente um aborto é assassinato. Eu tenho que entender essa perspectiva para começar a conversar com essa pessoa, né? Então, mas só que as mulheres que foram lá para as ruas e comemoraram e lutaram por isso, elas não consideram que é um ser humano. Então, há uma perspectiva, uma visão, uma questão conceitual de base aí. Se isso daí não for... Então, não tem como chamar elas dizendo que elas estão comemorando homicídio, porque para elas não é um ser humano. Um ser humano é, para as mulheres e para vários pesquisadores também,
até determinado mês, e aí tem disputas, o embrião é parte do corpo da mulher. Você pode discordar desse conceito, mas isso não implica que essas mulheres estão comemorando assassinato. Porque você está colocando a sua perspectiva na cabeça delas. E também o inverso também acontece. Muitas mulheres, num debate público sobre o assunto, falam que homens não podem falar sobre aborto. Porque homens não têm útero. É papo do lugar de fala. Sabe, homens são pais também. Homens concebem. Como é que eles... Homens fazem parte, né? Pagam impostos e o SUS está aí. Também os homens também contribuem para o SUS. Como é que os homens não podem falar sobre isso? Porque os homens odeiam mulheres. Não. Muitos homens, a maioria dos homens é contra o aborto, não porque odeia mulheres ou porque é misógino, mas porque considera que é um assassinato. Então, o feminismo, a esquerda também tem que entender isso para tentar chegar a algum tipo de consenso. Existe uma discussão sobre onde começa a vida. Então, assim, se você não primeiro reconhecer que isso é algo discutido, Exato. É algo discutido. Não estou dizendo quem é que está com a razão e quem não está, mas que dizendo. isso é um objeto de discussão que faz efeito em relação a posições. Aí, de fato, a discussão começa a falsear. Porque ninguém fica mais falando mais sobre esse conceito, sobre essa questão de base. Fica se falando sobre quem é assassino e quem é misógino. Agora, é outro assunto em que o Supremo Tribunal Federal se mete no Brasil. Sim. E não é um assunto para o Congresso Nacional debater. E essa é uma das questões também importantes, né? Porque tem decisões que o Congresso toma, e mesmo não mexer em determinada legislação pode ser visto como uma decisão, que o Supremo diz, o Congresso está se omitindo. E aí cria uma margem, cria uma alegação para dar uma canetada de cima. Nesse caso, inclusive, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que fala lá de vida a partir da concepção. E é um pacto que também, já mostrei em artigo, é utilizado no Supremo com 2 pesos, 2 medidas. Quando interessa algo que está escrito lá, eles falam, não, segundo diz o Pacto de São José da Costa Rica. Quando não interessa, ignora que o pacto existe. Então, assim, tem uma discussão sobre o caminho para se debater isso. Como é que você vê? Aquilo que eu estava falando de se livrar do bolsonarismo tem a ver um pouco com isso, porque isso também foi muito usado como desculpa para aumentar os tentáculos do judiciário em cima não só da sociedade, mas também dos outros poderes. Né? Ele está se tornando mais ativo e o Supremo precisa ter autocontenção. É necessário que ele se contenha, né? E ele tem cometido invasões no legislativo em várias searas. Eu lembro de uma recente de que o Flávio Dino, eu acho, sobre a questão das queimadas, de que tinha que direcionar verba do orçamento para combater queimadas. O STF não tem que se meter nisso, entendeu? Não é a seara dele, esse tipo de legislação. Ele tem que lidar com questões constitucionais. Mas tem um elementozinho ali bastante interessante que ele abre uma brecha para o governo Lula gastar fora do orçamento. Né? Sim. Ou seja, agrada o governo Lula para poder colocar dinheiro ali sem precisar do procedimento tradicional. Daqui a pouco o STF vai estar direcionando verba para comprar algodão no SUS, entendeu? Mas, enfim, há questões... aí tem uma divisão entre juristas, uma questão, né, do que é constitucional e do que não seria. No caso do aborto, da legalização das drogas, se usa o princípio da liberdade individual. Né? Mas isso é questionável, isso é uma interpretação. Há quem interprete não, a questão das drogas não, mas a questão do aborto sim, ou o contrário, entendeu? Porque o que a pessoa faz com o próprio corpo. Então, assim, o Estado não pode se meter nisso. Então, ele se mete no que eu como, no que eu bebo, porque ele vai se meter no que eu fumo, no que eu injeto. Essa poderia ser uma interpretação, mas como eu estou dizendo, tem temas e temas. Tem algo que você vê que passivelmente o STF está indo além. E tem outros temas que são mais nebulosos. Mas, de fato, eu acho a questão das drogas e até do aborto também. O legislativo deveria cuidar disso. Até porque a gente sabe que as leis, né, por medidas, né, do judiciário, elas são passíveis de mudanças muito rápido. Troca um governo... Leis não, leis elas são mais estáveis. Mas, ao mesmo tempo, o legislativo com relação às drogas também... Aí começa a ter uma polarização aqui. Ele já quer meter na Constituição, né, a questão do começo da vida, lá na Constituição, ou das drogas, entendeu? Que aí também é um exagero, né? Eu acho que é um excesso, né, de poder de polícia no caso do Congresso. O meu ponto é que
sempre há uma alegação retórica para justificar invasões de competência, determinados abusos, e a gente tem que ficar ligado, porque o Barroso, por exemplo, vive dizendo, não, mas o STF é uma corte contra-majoritária, se há decisões que são tomadas de acordo com aquilo que a maioria da população pensa no Congresso Nacional, o STF tem que atuar, porque tem uma minoria que pode ficar prejudicada, etc. Mas assim, com esse tipo de alegação, você acaba podendo fazer tudo. O Supremo Tribunal Federal vira o próprio Congresso Nacional, é ele que decide se vai valer o que o Congresso Nacional estipulou ou não, conforme a sua conveniência, não conforme aquilo que está escrito. Então, enfim, cada caso é um caso espinhoso. Mas é perigoso e é algo que tem que se ficar atento sobre essa questão da invasão do judiciário nos outros poderes, entendeu? Exatamente. E cinema. Vamos amenizar um pouquinho a nossa conversa. Outro dia, a Lígia fez um comentário no X sobre o filme Alta Fidelidade, que eu adoro, já citei, quem me acompanha há bastante tempo sabe. E você tem esse lado, esse gosto artístico, que eu acho muito importante para quem escreve, para quem respira cultura, né, debate publicamente os temas importantes para a sociedade, se ligar nas artes, desenvolver a imaginação, aumentar a capacidade de abstração, é interessante. Então vamos ter uma conversa mais amena aqui nesse bloco final. O que você gosta de Alta Fidelidade? Um livro do Nick Hornby, né, um autor britânico, é DJ, super pop, mas que foi transformado em filme brilhantemente pelo Stephen Frears, com o John Cusack, o Jack Black, hilário, né, no papel do... Como é que é? O Barry. Isso. O Rob Gordon e o Barry. Você é roqueira, você é do mundo da música, gosta de fazer lista de top 5, que nem eles, que são ali... o Rob tem uma loja de discos, né? O personagem de John Cusack, e o Barry trabalha nela. Nossa, eu amo listas, adoro. Eu faço lista de qualquer coisa. Às vezes no Twitter você tem essas correntes, né? Lista de qualquer coisa, eu adoro fazer listas. Eu adoro também. E eu amo música, assim. Sou de Belém, né? Vim para cá, para São Paulo, com 22 anos. Eu estudei no conservatório lá, Carlos Gomes, estudei piano, mas era piano clássico. E aí eu abandonei porque eu achava... chegar nessa parte da história. Comecei logo polêmico, mas para chegar depois na vida de Lígia Maria. Isso. Mas secreta. Aí chegou uma hora que eu comecei a achar que eu só era uma máquina de tocar partitura. Eu não tinha muita liberdade com o instrumento e tal. Mas enfim. E aqui em São Paulo... Mas toca piano, então. Aprendeu um pouquinho. Eu consigo ler partitura. Mas aqui em São Paulo eu cantei 10 anos no coral da PUC, era contralto, e aí no canto eu tinha mais liberdade, né, assim, e é muito bom cantar vai ter uma palhinha aqui no podcast, pessoas, então, peraí. Tem que ter uma palhinha de Lígia Eu Maria. amo música, enfim. Amo rock, mas assim, eu gosto do... Eu parei na década de... Eu parei no Radiohead, eu acho. De lá pra cá, eu já não sou muito das atualidades, né? Ao contrário do cinema. Cinema eu gosto do antigo até o recente. Amo jazz também, adoro. E no filme, o filme é maravilhoso, né? Porque ele relaciona duas coisas que eu amo, né? Que é música pop e romantismo. Ele é um romântico inveterado, aquele pobre daquele rapaz. Exatamente. Exatamente. Né? Quem nunca um romântico meio vagabundo. Exato, mas... quem nunca foi atrás de um amor antigo, né? Quando se viu numa situação, né? De uma determinada idade, às vezes bate também, né? Homens e mulheres. Mas eu acho sensacional isso no filme. Não podemos revelar detalhes a respeito disso, das nossas vidas pessoais, mas acontece aí na sociedade. Exato. Quem nunca passou por isso, né? E o filme é muito bom. E é muito difícil você passar um filme de um livro para o cinema, né? É um desafio. Exatamente. Porque senão fica uma coisa muito repetitiva, só de diálogos. Então, você adaptar a linguagem cinematográfica para a linguagem cinematográfica, ou seja, para os diálogos, para a luz, para a interpretação, para os cenários, tudo passar o clima do livro é uma arte, né? Assim, eu acho que o ápice, acho que Kubrick com Laranja Mecânica é uma das coisas mais absurdas dessa passagem. E o Alta Fidelidade também é muito bom nisso. Não, extraordinário. Se bobear é melhor do que o livro, assim, porque ele enxuga, né? O livro ele se demora contexto, em né? determinados temas, ele tem muitas piadinhas, muitas sacadinhas, aquela irreverência, aquele sarcasmo do Nick Hornby, né? Que é o autor de um Grande Garoto, vários outros livros aí, outros viraram filmes também. Mas ele está em crise lá com a namorada Laura, né? A Laura, que seria em português. Eles acabam se separando e tal, e aí ele, maníaco por listas, ele faz a lista dos 5 maiores foras que ele tomou na vida, e aí ele vai reencontrar essas garotas, ao mesmo tempo que continua trabalhando lá na loja de disco, com 2 auxiliares meio doidões, né? O Barry e aquele outro que é muito engraçado. Enfim, que fala de amor e música, e assim, ao meu ver, ele transcende um pouco
o rótulo, o gênero da comédia romântica. Uhum. Porque fala desses temas universais, né? Uso aquele particular para falar do universal, que é o que eu gosto em grandes filmes. E eu adoro o começo, me identifico muito, que o começo é ele com fone de ouvido, aí a câmera aqui vai afastando, ou vai aproximando, ou vai afastando. Eu ouço música pop porque eu sou triste, ou eu sou triste porque eu ouço música pop? Até hoje eu penso nisso também. Aliás, o Sérgio Cabral, pai, né? Não o Sérgio Cabral Filho, que foi governador do Rio de Janeiro, ele escreveu num disco do Luiz Carlos da Vila, grande sambista e muito romântico, né? Luiz Carlos da Vila, as letras dele. E ele falava que ele queria morar num samba do Luiz Carlos da Vila, né? E que o mundo real nunca entregou, né? Um samba tão bonito quanto o do Luiz Carlos da Vila. É uma estrofe engraçada que eu acho que ele cita naquele texto, que é: quando ela falou em trocar de janela para outra que tinha paisagem tão bela, eu disse, não troque que eu trago a paisagem um pouu mais para cá. Era muito Luiz Carlos da Vila, que é bonito, delicado e engraçado, né? Tem uma irreverência. E o Sérgio Cabral falava disso, né? Que a realidade nunca entregou algo assim tão esplendoroso quanto aquela música, e tem a ver com isso, né? Muita gente que fica ouvindo a música pop fica com aquele desejo e tal, e precisa ter um certo pragmatismo na realidade também, né? Sim. Senão você E o filme idealiza demais. E o filme mostra justamente isso, porque, na verdade, quando o relacionamento dá errado, e dá errado porque ele está se recusando a encarar o presente e a vida dele, como ele leva a vida, né? A questão dele estar estagnado naquela loja de discos e querer ser DJ, não conseguir, ou querer ser produtor de música e não conseguir, e o relacionamento vai se desfazendo. O que ele faz? Ele se volta para o passado, quando, na verdade, a questão toda estava lá dentro dele. Exatamente. Né? Isso também é bonito no filme, né? Olha só, a discussão sobre um filme aqui, Alta Fidelidade, grande momento. O que mais que você ouve de música? O que você tocava no piano? O piano eu estudei dos 7 aos 14, então tinha lá as peças fáceis, né, do bar e tal. Tô aprendendo. Ernesto Nazaré. Oh, que beleza. Né, que aí quando já faz no final, quando eu estava quase já abandonando, que vai ficando um pouco mais difícil. Não me formei no conservatório, mas era basicamente isso. E agora no coral da PUC era interessante, porque quando falam cantou em coral e tal, as pessoas sempre acham que é só música erudita, né? Ou música de igreja e tal. E o coral da PUC, regido pelo Renato, era maravilhoso, porque a gente cantava Chico Buarque, Tom Zé, gospel norte-americano, Ave Maria de Handel, tudo misturado. Então era muito legal isso assim, do repertório. E o que você tem de Belém? O que Belém marcou na sua vida? O que você traz de lá? A comida. Belém tem... Eu falo... Sabe fazer? Os baianos e os mineiros brigam comigo, mas eu digo que é a melhor gastronomia do Brasil. E é a melhor gastronomia do Brasil. Isso é um fato. É mesmo? É uma verdade. Sabe? Porque é sensacional aquilo ali. Assim, Quais são os pratos típicos de Belém? Para o pessoal visualizar. Pato no tucupi. Aí ninguém vai conseguir visualizar. Aqui no Sudeste ninguém entende nada disso. Pato assado com jambu, que parece um agrião, e um caldo que é feito do sumo da mandioca, que é fervido e tal. Maniçoba, que parece... É uma feijoada, só que em vez de feijão, usa as folhas da maniva, as folhas da maniva, né, que é as folhas da mandioca. Tem o tacacá, que também usa tucupi. Tem todas as frutas sensacionais que só tem lá, cupuaçu, bacuri, os sorvetes da Cairu. Os peixes foi uma coisa que quando eu vim para cá, para São Paulo, eu senti muita falta, porque os peixes amazônicos são imponentes, são grandes, são umas postas desse tamanho, assim. Aí eu cheguei aqui e vi aquelas merluzas, tristes, anoréxicas, me deu uma tristeza, mas assim, o que eu mais sinto muita falta de Belém é da gastronomia e da linha do Horizonte. Porque São Paulo, a primeira coisa que eu senti falta quando eu vim para cá era a linha do Horizonte. Não tem, né? Você sabe qual é a comida típica do Rio de Janeiro, né? Qual? É a japonesa. Tem restaurante japonês para tudo que é lá. Você falou de peixe, eu me lembro. Você come isso? Em Belém tem muito também, porque teve uma colônia, uma migração de japoneses muito forte para lá, que foram trabalhar na agricultura de pimenta, no interior do Pará. Tem muitos restaurantes japoneses. E como tem os peixes também, então tem muitos restaurantes japoneses bons lá. Bom, encaminhando para o final, Lídia, para a gente não terminar sem mais um assunto polêmico, estamos aí no começo de um novo governo Trump. Com Elon Musk com um cargo no governo, ao mesmo tempo que é dono do X, que causa esses alvoroços no próprio Brasil. Você tem alguma expectativa especial ou mais polêmicas e
ataque de um lado, de outro, ninguém tendo muita razão e a gente tendo que colocar a bola no chão como jornalista, pelo menos fazer esse esforço, cada um com a sua verve. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, né? Muitas medidas malucas, né? Altas confusões, pelo que a gente já viu, né? Até o começo. E a questão também da... Sempre se fica, ganhou de novo, mas como ganhou, gente? Bom, aí a esquerda precisa, né, se olhar para si mesmo. Bill Maher, se conectar com o povo. Bill Maher, comediante norte-americano, ele é altamente crítico dessa esquerda pós-moderna e de vertente identitária e mais extremista, mas não é desconectado e mais radical. Não, ele critica isso e ele fala exatamente, não. Esse radicalismo aí, esse puritanismo secular de vocês, né, essa coisa autoritária e tudo, leva as pessoas para o outro lado. Então quer dizer que eles não têm culpa? A questão não é muito querer dizer que tem culpa, entendeu? Mas observar quem é que está votando. Os latinos votaram em peso nele, né, também. Negros também votaram. Então a questão não é em botar essas caixinhas mais, ver esse contexto político e esses discursos. Né? Quem está votando nessas pessoas e o que a gente está fazendo, o que a gente está propondo para, né? Em relação a isso, a imigração é um problema, grande a preocupação dos americanos com relação a isso. Exatamente. Não se pode botar... Perderam o discurso. É que nem a segurança pública. Que nem a segurança pública. Aqui no Brasil. É o que eu falo. Principalmente no Rio de Janeiro, por exemplo, a esquerda perdeu completamente a bandeira da segurança pública. Fica pisando em ovos com relação a isso, enquanto a população quer medidas, quer propostas, quer ação com relação a isso. Quer pelo menos que afete indignação com os criminosos, e não só com a polícia. Também. Com traficante, com miliciano, com toda essa turma, né? Porque senão você vai ficar abrindo brecha para candidatos e políticas que são de uma linha dura, que também invadem direitos humanos, enquanto que você poderia ter propostas que tentem coadunar as duas coisas, porque defender os direitos humanos também nem sequer fundamental. A gente estava aqui falando de devido processo legal, da Venezuela e tudo mais. Então, a gente também não pode esquecer isso. E parte da direita também, às vezes, esquece. Critica Maduro, critica os abusos, mas, às vezes, é leniente com abusos do poder de polícia. Exatamente. Então, isso também tem que ser revisto, né? Exatamente. Tem discussões aí sobre câmera e uniforme e tal, discussões, inclusive, que já foram tratadas aqui. Agora, você tem no debate de imigração, muitas vezes, nem sequer a distinção entre o que é ilegal e legal. Se a pessoa fala uma coisa mais dura contra a imigração ilegal, aí já chama de xenófobo, etc., já mistura com a legal, que é para fazer parecer que a pessoa é pior do que ela é e tal. E você pode criticar o que a pessoa disse, mas não falsifica, porque senão você banaliza e aí as pessoas ficam com raiva e se polariza tudo. A esquerda identitária, ela banalizou muito certas expressões que precisam ser guardadas para o momento em que as pessoas se enquadram nelas. É racista, xenófobo, tudo isso, nazista, fascista e tal. Então passa a chamar todo adversário, todo rival com esses nomes. Quando chega alguém que se enquadra, a pessoa já não acredita mais, né? E principalmente, acho que segmentos da população que se identificam com determinadas pautas, eles se sentem atacados, se sentem ofendidos. Quando a gente liga nessas emissoras de TV mais chapa branca atualmente, extrema-direita é um termo assim que parece que ele está sendo usado como uma vírgula. E você falou das suas posições sobre droga e aborto. Tanto a posição contrária, ela é legítima no debate público. A pessoa pode ter aquela posição, ela vai argumentar, ela vai contra-argumentar e tal. Agora, se você chama a direita inteira, e no mundo inteiro, né, de extrema-direita, todas as pessoas que às vezes se identificam com outras pautas, que nem são aquelas mais problemáticas de um lado mais aloprado, ou que defende algo criminoso, ou golpista, ou ditadura e tal, são pautas ali dos costumes, do Estado, etc. A pessoa se sente chamada de extremista por um lado que não quer entender, que não quer se conectar. Então isso está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil recentemente. E vamos estabelecer aqui todas as nuances possíveis no nosso trabalho. Para a gente fechar, Lídia Maria, Brasil 2026, você falou aí de um caminho mais para o centro. Você vê aí Tarcísio, Romeu Zema, Eduardo Leite, você vê figuras capazes de furar essa polarização, Ronaldo Caiado, de Lula com Bolsonaro, na esquerda, mais do centro-esquerda, Ciro Gomes, Tabata Amaral, João Campos. Quer dizer, vai dar para se ter um debate com essas figuras ou ainda vai ficar muito em torno de Lula e Bolsonaro? Olha,
eu sigo muito a mensagem do Milor, sabe? É melhor ser pessimista do que otimista, porque o pessimista fica feliz quando ele erra e quando ele acerta. E eu acho que no Brasil eu estou meio pessimista com relação... Eu acho que essa polarização, essa tendência bem dicotômica, eu acho que ela ainda vai perdurar. Mas existem, não vou falar em nomes aqui, mas existem grupos, né, que tendem, né, a ir mais para o centro, e eu acho que o trabalho é esse. Não sei qual o nome que será que surgirá daí. Mas todos os nomes são ruins, né? Centro é ruim, terceira via é ruim. Preciso, exato. Mas é preciso, a gente tem que fazer esse esforço de tentar sair desses polos. Senão, vai perdurar e vai continuar assim. E suas referências no jornalismo, só para encerrar, você falou Milor 2 vezes, é uma referência muito importante. Aliás, quando ele morreu, eu sempre falo aqui, eu escrevi naquele mesmo dia o poeminha para o Milor. Fiz uma homenagem ali para ele, que também é uma referência para mim, porque essa referência de independência, de vigilância sobre o poder, de sagacidade bem-humorada, de irreverência, né? Uma verve de cronista também. Eu acho muito importante e acho lamentável que boa parte do mercado da comunicação, muitas vezes eu nem chamo de jornalismo, tenha se afastado tanto dessas premissas, desses valores jornalísticos mesmo, né? O Milor, eu fiz meu mestrado foi sobre a Pif-Paf do Milor. Olha, então tenho várias citações dele na minha cabeça. Sou fã mesmo. Nelson Rodrigues também gostava muito. Pois é. Mas eu acho que e é tão divertido, é tão mais divertido escrever e olhar para a realidade, cobrir a realidade sem ter lado, sem ficar buscando lado. Muito é tão mais arejado do que ficar preso nesses polos. Assim, acho que a imprensa tem que voltar a valorizar isso, entendeu? É bom mostrar visões dos extremos, mas também é bom a gente dar essa arejada. É muito mais divertido trabalhar assim. Exatamente. Lídia Maria, senhoras e senhores, um prazer recebê-la no podcast OA. Muito obrigada, Felipe. Adorei a experiência. Muito obrigado. A gente agradece imensamente. Eu também adorei a experiência de recebê-la aqui. Toda segunda-feira, agora, podcast OA às 19h30. A gente faz um esforço muito grande, porque trazer figuras importantes aqui para nossa redação, dia de semana, de tarde, gente muito trabalhadora, nem sempre é fácil. Mas a gente está sempre lutando para manter esse programa semanal, segunda-feira, 19h30, no canal de YouTube de O Antagonista. Lembrando que o nosso programa jornalístico diário é o Papo Antagonista, às 18 horas, na TV BMC e também no nosso canal de YouTube, assim como meio-dia em Brasília, que, como o nome diz, é meio-dia, também na TV BMC e no canal de YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Podcast OA. Conversa boa de ver e ouvir.